A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Meu querido irmão, hoje eu gostaria de refletir sobre a realidade humana da morte, refletir também sobre o que a Bíblia ensina sobre a morte. Vamos ler a nossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 2. Pegue a sua Bíblia e vamos ler. Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 2. Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens. Que os vivos reflitam nisso em seu coração. Amém. Querido irmão, essa semana fui surpreendido, pela notícia de que um colega de trabalho faleceu. Trabalhei com essa pessoa há um tempo atrás, numa outra escola, uma pessoa muito dedicada, um profissional dedicado, morreu aos 60 anos de câncer. E esse fato me fez pensar sobre a realidade da morte. Somos mortais, a morte é uma realidade humana. Muitas pessoas não gostam de pensar na morte. Tem gente que não gosta de ir num velório, tem gente que não passa nem na frente de um cemitério, tanto pavor que sente da morte. Mas a Bíblia nos mostra que nós podemos ter vitória sobre a morte, porque Cristo teve vitória sobre a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. A Bíblia nos ensina que o corpo não é a única realidade. O Senhor Jesus, ele falou: não tema aquele que mata o corpo e depois nada pode fazer. Tema aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Então devemos temer a Deus, temer a sua palavra, e não a morte do corpo, que a morte do corpo não é o fim. O Senhor Jesus, ele também ensinou que os homens vão morrer e todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Então só existe dois destinos, a salvação e a condenação. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, ele diz: aos homens foi dado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Então nós devemos nos preocupar, sim, com o destino da nossa alma. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então um dia os mortos vão ressuscitar. Um dia vamos receber um corpo que não morre mais. A morte do corpo, ela vai ser revertida, ela é reversível. O que nós não podemos sofrer é o dano da segunda morte. A segunda morte é morrer condenado e viver eternamente afastado da presença de Deus em um lugar de tormento. É isso que a Bíblia ensina, embora aos ouvidos dos homens de hoje pareça algo cruel, algo inaceitável. Muitos até acreditam que estamos difamando a Deus quando falamos isso. Nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de perdão, mas também é um Deus de juízo. A Bíblia mostra isso. Deus não poupou o mundo antigo do juízo, ele enviou o dilúvio. Deus não poupou Sodoma e Gomorra, mas fez descer fogo do céu para destruir aquela cidade devido ao seu pecado. Então não devemos achar que não há condenação eterna. Devemos crer naquilo que está ensinado na Bíblia. Muitos fazem, na verdade, apelo emocional. Mas será que Deus seria capaz disso? Isso é muita maldade, mas não tem fundamento nas Escrituras. Com relação à ressurreição dos mortos, o Senhor Jesus foi questionado. Existe no coração do homem uma curiosidade para saber o que acontece após a morte. Muitos acreditam que morreu o corpo, não existe mais nada. A morte do corpo seria o fim da existência. Mas a Bíblia nos dá a esperança de que os mortos vão ressuscitar. O nosso Senhor Jesus,
ele respondeu à pergunta dos saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso que não cria na ressurreição dos mortos. E eles chegaram para o Senhor Jesus e contaram a história de uma mulher que casou-se 7 vezes. E eles perguntavam, na ressurreição, quem vai ser o marido dessa mulher, já que ela se casou 7 vezes? E Jesus respondeu, olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, seremos como os anjos que não morrem, que não casam nem se dão em casamento. E Jesus ainda disse, vocês não leram na Bíblia que Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Quando uma pessoa deixa de existir, não faz sentido falar dela como se ela existisse, né? Então, quando o Senhor falou que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele falou como se essas pessoas estivessem vivas. Então, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então, Abraão está vivo, porque ele morreu na presença de Deus. Ele não sofreu o dano da segunda morte, ele está vivo. Na transfiguração, o Senhor conversou com Moisés e Elias. Então, existe consciência após a morte. Quando você morre, você está consciente de quem você é, do seu eu, das suas lembranças, das suas memórias. E isso aparece também na parábola do Lázaro, né? Lázaro morreu e ele foi levado ao seio de Abraão. E o rico morreu e estava em tormento. E o rico sabia que estava condenado, ele lembrava dos seus parentes, queria até que alguém dos mortos fosse falar com seus parentes. Amém? A solução para a morte. Muitas pessoas pensam que não tem solução para a morte. Eu estou acostumado a ouvir esse ditado, os irmãos devem estar acostumados também. Para tudo dá-se um jeito, menos para a morte. Não, mas a morte tem uma solução. Paulo fala, onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Então a solução para a morte é crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Jesus falou assim, quem crê em mim não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então é a maneira que nós encontramos, a maneira que Deus proporcionou a salvação é através da fé em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo e muda de vida vai herdar o reino dos céus. Vai morrer e vai descansar, vai estar no paraíso, vai estar no seio de Abraão. Mas quem morrer e não tiver essa fé, e não tiver se arrependido dos seus pecados, infelizmente vai estar em castigo eterno. É isso que a palavra do nosso Deus ensina. O Senhor Jesus uma vez comentou, né, uma tragédia no tempo dele, uns homens que estavam construindo uma ponte e a ponte caiu sobre eles e eles morreram. Também Herodes tinha mandado matar uns homens que estavam oferecendo sacrifício e Jesus falou assim, vocês pensam que esses homens são mais pecadores do que os outros que morreram numa tragédia? Todos vocês têm que se arrepender, porque vão morrer um dia e vão se encontrar com Deus. Então todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Essa é a forma de vencermos esse inimigo tão tenebroso que causa tanto medo na humanidade, que é a morte. Paulo, quando vai falar da ressurreição, ele fala de pessoas, está lá em Coríntios, né? Na sua carta aos Coríntios, ele fala que muitas pessoas negam a ressurreição. E quem nega a ressurreição está negando aquilo que os apóstolos ensinaram. E ele disse, a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então não podemos viver uma vida achando que a eternidade não existe, porque aí nós vamos estar condenados quando morremos. Devemos viver uma vida pensando em Deus, preocupado em servir a Deus, preocupado em andar nos caminhos que o Senhor nos ordena.
para que quando a morte chegar, o Senhor nos receba, estejamos em paz. Amém? Então vamos perseverar até o fim. A morte, ela pode chegar a qualquer momento, né? Eu falava de um ex-colega de trabalho, um chefe que eu tive, né, o diretor, morreu aos 60 anos, novo, né? Novo. Geralmente as pessoas hoje estão vivendo até 70, 80 e os mais fortes chegam até 90. E se você for ao cemitério, você vai ver que tem crianças, pessoas que morreram na infância, pessoas que morreram na juventude, pessoas que morreram na meia-idade, como eu estou com 46. Então a morte pode chegar a qualquer momento. Como está a sua vida com Deus, né? Se volte para Deus, para que você não seja pego de surpresa pela morte. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, que nós possamos meditar na nossa vida e pensar sempre que a morte é uma realidade humana, né? É melhor numa casa onde há luto, porque você medita nisso, do que numa casa onde há festa. Onde há festa, as pessoas não estão preocupadas em servir a Deus. Onde há um banquete, né? As pessoas muitas vezes estão preocupadas em viver o momento, não é? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E muitas pessoas, achando que essa vida é a única que existe, estão cometendo absurdos, estão traindo a esposa que o amou, estão enchendo, se embriagando, entrando dentro de um carro, sofrendo um acidente, porque estão com essa mentalidade. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Amém? Vamos enxergar a vida pela perspectiva da eternidade. Vamos buscar a Deus, o seu reino em primeiro lugar. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, tem misericórdia de nós, pecadores. Necessitamos de Ti, Pai. Queremos estar fiel até o fim e receber a coroa da vida. Pai, que cada um de nós possa estar na Tua presença, para que quando chegar o dia da morte possamos ser recebidos por Ti, Pai, no paraíso e descansar nos Teus braços, Senhor. Continua perdoando os nossos pecados, que nós possamos a cada dia nos arrepender e sermos nova criatura. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.